Olá, seja bem-vindo ao Notícias do Front, uma série que vai direto ao ponto e traz especialistas para compartilhar diferentes contextos e realidades da pandemia da Covid-19. Hoje, para conversar sobre o impacto da Covid-19 na linha de frente, trazemos o Dr. Stefano Fiuza, cirurgião de cabeça e pescoço formado pelo INCA, com pós-graduação em cirurgia de cabeça e pescoço pela PUC e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Para compor a mesa, nosso âncora clínico, Dr. Carlos Daniel Louça, médico formado pela Unirio, emergencista e médico do esporte. A Organização Mundial de Saúde informou nesta segunda-feira, dia 13 de julho, que mais de 230 mil infecções foram confirmadas em 24 horas, sendo os países com os maiores registros os Estados Unidos e o Brasil. Segundo o diretor-geral da OMS, quase 80% dos casos foram relatados em apenas 10 países e 50% vêm apenas de 2 países. Embora o número de mortes diárias permaneça relativamente estável, há muito o que se preocupar. Então, para iniciar a conversa, eu gostaria de perguntar aos dois como anda o fronte nos respectivos contextos. E para você que está assistindo, vale lembrar que as experiências compartilhadas aqui são pessoais, locais, individuais e intransferíveis, sendo assim não representativas do Brasil. Obrigada, é com vocês. Gostaria de falar com vocês hoje como que a pandemia afetou os cuidados de saúde dos pacientes que não têm coronavírus. E eu vou dar um exemplo, né? O que aconteceu? A gente teve um aumento muito grande, obviamente, né, dos atendimentos relacionados ao coronavírus, mas, paralelamente, teve uma queda dos atendimentos não relacionados ao coronavírus. E no que começou a ter uma queda dos atendimentos coronavírus, começou a subir de novo os atendimentos não coronavírus. A grande questão é, onde foram parar esses pacientes que não tinham coronavírus? Eles deixaram de ir na emergência porque eles não precisavam, deixaram de ir porque precisavam, estavam com medo. Como é que isso afetou? Eu vou relatar uma experiência que eu tive na emergência. Foi uma técnica de enfermagem que estava com uma arritmia. Ela chegou na emergência e já estava relatando as palpitações há aproximadamente 3 horas. E era coisa de que, se ela talvez demorasse um pouquinho mais de tempo, ela poderia morrer. E ela deixou de ir, ela acabou indo, porque ela viu que não tinha jeito. Ela acabou indo, mas ela protelou muito a ida dela. Se não fosse numa situação normal, ela teria ido na primeira hora, nos primeiros minutos, ela teria ido no hospital de referência dela, que era o nosso. E ela relatou isso pra gente, que ela deixou de ir porque ela tinha medo de pegar e também com medo de, não talvez medo, mas não querendo sobrecarregar a gente que estava focado nesse problema, né? E é só um dos aspectos dos cuidados de saúde relacionados ao coronavírus que foram afetados, não relacionados. E eu vou passar a bola aqui para o meu colega Stefano, para ele passar a experiência de como que isso afetou ele, né? Que ele trata de pacientes oncológicos e muitos deles não tinham nada a ver com a pandemia. Então, Carlos, o corona não poupou pacientes sem câncer e pacientes com câncer também, né? Então, o corona não vê doença pré-existente, né? No meu caso, que eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, muitos dos pacientes que eu opero são doentes de câncer, mas tem uma parcela razoável também de pacientes que não têm doenças malignas. A questão é que, muitas vezes, né, o que o cirurgião sempre quer pegar é aquele tumor que está inicial, porque quando você opera um tumor inicial, a chance de você curar esse paciente ela é muito mais alta, né? E o prognóstico dele melhora muito. Então, a gente chama até de emergência oncológica, aquele tumor pequenininho, de menos de 2 centímetros, na língua, no lábio, que seja, a gente quer operar ele logo, porque a gente deixa o paciente com uma sequela praticamente inexistente, né? A gente cura o doente e ele não fica com sequela de um tratamento mais agressivo. E o que a gente começou a ver é que inúmeros pacientes com suspeita de tumor não procuraram médico. Os que procuraram tiveram seus exames de diagnóstico, né, as tomografias, as biópsias, também postergadas. Então, eles ficaram um delay maior até serem diagnosticados e até eles conseguirem alcançar a cirurgia ou radioterapia, por exemplo. Então, um doente que tinha um pequeno tumor de língua, um pequeno tumor
próximo ao olho, até um tumor de pele que tivesse uma evolução um pouco mais rápida, ele tinha um tumor pequeno, passou a ter uma lesão maior e a cirurgia dele foi muito mais agressiva e a gente acabou deixando ele com mais sequelas porque precisava, digamos, de uma área de ressecção maior, né? Então, isso aconteceu em diversos hospitais, tanto da rede pública quanto privada. Isso não foi uma coisa exclusiva do SUS ou de fora do SUS, tá? Agora a gente vê a demanda voltando ao normal, agora em meados de julho, a gente começa a ver uma retorno à procura pelo especialista e os exames voltando a ser feitos. O fluxo desses pacientes, ele mudou, não só dos pacientes, mas das equipes cirúrgicas também. Então, eu, por exemplo, basicamente, semanalmente, eu recebo naqueles cotonetes muito agradáveis no meu nariz para poder fazer rastreio de Covid. Então, até hoje não deu positivo, mas no dia que isso der positivo, eu vou ser afastado por 15 dias de todos os hospitais para poder proteger os pacientes e a minha equipe, tá? E os pacientes que vão ser operados, eles também passam pelo swab, né, que a gente fala, pelo cotonete, para serem liberados para a cirurgia. Então, ele é feito o exame 3 dias antes da cirurgia, 2 dias antes, para dar tempo de sair o resultado. Esse paciente estando negativo, ele segue para a cirurgia. Alguns surpreendem, né, mesmo sem ter sintoma nenhum, e não são poucos, com PCR positivo, então com vírus ali presente. E você vê, às vezes, o paciente fica até chateado, poxa, não estou com nada, mas o vírus está lá. Eu não posso arriscar a equipe e os outros doentes a se exporem, né, embora eu tenha a pressa de operar esse doente com agilidade. E isso eu já vi, né, conversando com colegas mastologistas que tratam tumores de mama, colegas meus de cabeça e pescoço, colegas de cirurgia abdominal, cirurgia urológica, todos relatam esse tipo de dificuldade. Então, o problema ele vem desde o diagnóstico, que fica retardado, assim como o tratamento cirúrgico, quimioterápico, que fica também mais atrasado, né? Isso sem falar no risco desse paciente de pegar, como já aconteceu também algumas vezes, o paciente está negativo, ele vai operar e ele pega Covid na internação, e não foram poucos os que eu vi passando por isso. A gente acaba exposto também, né? Bem ou mal, tive paciente negativo que positivou 2 dias depois, então quando eu tive contato com ele, por exemplo, ele já devia estar com vírus ali nas vias aéreas, enfim, são diversos, até urgências que aparecem oncológicas e o paciente não tem como ser rastreado, e depois ele é rastreado e você vê que ele estava com PCR positivo também. Então, a gente está vendo em todos os momentos do tratamento doente o risco da doença, né, do Covid. Eu acho que o que aconteceu foi isso, né? O coronavírus ele chegou no palco, né? E todos os holofotes ficaram voltados para o coronavírus e a gente esqueceu que as pessoas continuaram tendo infarto, as pessoas continuaram tendo apendicite, as pessoas continuaram tendo câncer e o que a gente viu, e eu falo tanto por mim quanto por você, é que elas continuaram tendo, porque as pessoas não vão deixar de ter infarto ou apendicite por causa de uma pandemia, mas que elas deixaram de procurar o atendimento, né? E quando procuravam, tinham questões institucionais, né? De ter que fazer o teste para poder liberar, de talvez um exame que fosse realizado com maior facilidade em tempos normais. A clínica que faz, às vezes especializada, não está fazendo o exame, né? Então, assim, o corona ele roubou o holofote, por assim dizer, do resto, de todo o resto, né, dos cuidados de saúde, com todas as consequências que você detalhou, né? A minha paciente poderia ter tido uma arritmia, poderia ter morrido. A gente teve alguns pacientes na emergência chegaram já em óbito, provavelmente estavam sentindo alguma coisa em casa e por algum motivo procurar na emergência e quando chegaram, enfim, a mão se removeu, o paciente já chegou já em óbito. E aconteceu com você, né? Os pacientes que você talvez conseguisse operar em circunstâncias mais favoráveis, né? Mais favoráveis, infelizmente ficaram em situações menos favoráveis, né? O câncer, se não for tratado, a mortalidade vai ser tende a 100%, né? Então, a pessoa posterga um tratamento, sabendo até que, nossa, o tumor crescer é uma coisa ruim, é melhor não deixar crescer, é melhor operar logo,
Mas a pessoa quer esperar o fim da pandemia, que pode demorar 2, 3, 6 meses. O corona ele chegou e roubou o holofote e deixou o resto da saúde toda no escuro, né, com todas as consequências que isso pode ter. Agradeço sua presença aqui, Stefano. Agradeço você compartilhar com a gente suas experiências. É sempre bom ter gente com um olhar diferente do nosso, trazendo a perspectiva do... Não fala que você não está nem em frente, que você está, né? Mas você está no outro fronte, por assim dizer, né? Você tá no... É isso aí. Obrigado você pelo convite e a Laís também.